no AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E hoje aqui nós estamos com uma convidada, sobrinha de um outro convidado que já esteve aqui, né? Rafael Malachini. Essa família famosa, Sim, né? Com muitas pessoas brilhantes, né? Hoje nós estamos aqui com Carol Malachini. Olá, boa noite, né? obrigada pelo convite, gente. Só, designer de moda, flamenguista, gosta pouco. Ninguém percebeu que ela é flamenguista. Percebe, né? Que ela Aí, é ó. flamenguista, né? Com muitas novidades, escritora, Sim. né? Com quantos anos? 23. 23 anos, olha Viu? isso, gente. Olha a Já bagagem plantou dela. árvore? Não. Nossa, ó, viu? Não, Ainda mas Tá, é não. outra coisa mas ainda a parte de pra escrever o livro, que é o fazer. mais difícil, já tá É. no check. Já tá Isso aí, no você vai caminho. falar muito sobre isso. Vamos fazer nosso brinde, Brinde, né? eu já tô até Pra clamando gente no aqui, copo ó. Saúde. Começar, Saúde. nossa. Carol, presentes, fale um pouquinho, brevemente sobre você. E aí a gente já engrena para conhecer um pouquinho mais da sua história, tá bom? Beleza, então vamos lá. Eu sou a Carol, tenho 23 anos, sou formada em design de moda, sou flamenguista. Moro em São José dos Campos, mas a minha família é daqui de São José, de Volta Redonda, desculpa. E tô aqui hoje para gravar com vocês esse podcast. A gente vai bater um papo sobre projetos e tudo mais. Com certeza. Sobre moda, sobre Moda no futebol. sobre vários, porque, olha, a gente acompanha nas redes sociais, então a gente sabe o quanto essa menina leva uma vida agitada, né? Então, fala assim, como que tudo começou, né? Sua história, sua criação, sua família, como é que foi esse interesse pela moda, tá? Aham. Conta pra gente o início de tudo. Eu tenho uma prima, a Aline, que ela é estilista, né? Ela fez design de moda e hoje ela é estilista especialista em jeans. E ela sempre foi uma das primas muito próximas, assim, a mim. Até porque lá em casa é muita gente. A minha mãe tem 15 irmãos, meu pai tem 4 irmãos, então é muito tio, muito primo. Pra caramba. Muita coisa. E aí, uma dessas minhas primas é a Aline. E a gente tinha muito costume de ir à casa dela. E ela, por conta da profissão, ela tem que fazer algumas viagens ao longo do ano para poder fazer pesquisa de tendência. E eu sempre gostei muito de livros. E na casa dela, ela tinha um monte de livros, assim. E aí eu fui, por essa proximidade com a Aline, eu fui começando a me interessar. Ah, mas o que você faz? Ah, eu sou estilista. Tá, mas o que você pesquisa? Como é o seu trabalho? E eu fui conversando com a Aline, entendendo um pouco melhor sobre essa profissão, como era a faculdade. E mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos que eu decidi que eu queria estudar moda, essa parte de arte, assim, que eu sou uma negação para exatas, matemática, física, nada. Eu entendo plenamente. Mais Acho que artística eu também entendo. Nossa mente é mais artística, né? É, Mais, assim, exatamente. lúdica. Time de humanas. Pois é. Exatamente, total de humanas. Então, a Aline, quando eu tinha 14 anos, ela foi e me levou para uma reunião de coleção que ela tinha. Na época, ela trabalhava para Cantão. E eu fui junto com ela e eu me lembro até hoje de uma frase que me marcou muito, que foi um colega dela, da Cantão, que falou assim, você quer fazer moda e tal, mas se lembra que moda não é só glamour. E isso marcou muito a minha cabeça, assim, porque a gente que acompanha de fora acha que é só assim, Desfile todo dia. espetáculo, É sucesso, dinheiro. né? Coleção, né? Fácil criar. E não é Viajar o mundo fácil inteiro. criar, né? Não, exatamente. E aí, isso marcou muito a minha cabeça, assim. E aí, eu fui pegando o caminho das pedras com a Aline. Falei, Aline, se eu quiser fazer moda, o que eu tenho que fazer? O que você me aconselha já ir aprendendo? Quais as possibilidades de faculdade que existem? E acabei de descobrir que a gente foi colega de faculdade, Exatamente. né? Eu encontrei a Univap lá em São José dos Campos. Eu fiquei entre duas decisões. Entre ir para Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e ir para a Univap lá em São José dos Campos. Mas como eu já tinha família lá em São José dos Campos, e é uma cidade que a gente frequenta já há muitos anos, é uma cidade mais tranquila, assim, falando Tem em tudo que precisa, é questão- tranquila. Exatamente, aí a gente optou melhor lá. Assim, minha mãe falou, olha, a decisão tá nas suas mãos, porque a gente tem família em ambas as cidades, mas fica a seu critério. Eu ficaria muito mais tranquila como mãe se você vivesse em São José dos Campos, porque o Rio é complicado e tal, mas fica em suas mãos. E eu
acabei conversando, assim, tanto com a Aline, que morava no Rio na época, hoje ela já mora aqui, quanto com as minhas primas, que moram lá em São José, e eu decidi ir pra lá. E aí a Aline falou comigo assim, Carol, faz um curso de desenho, porque eu também era uma negação pra desenho. Ela falou, faz um curso de desenho pra você já ir treinando. Na faculdade você vai aprender, mas já é legal você chegar lá com know-how, alguma coisa. E aí, então, eu fiz curso de desenho e tal. Falou também, né, a importância de estudar outras línguas. Então, eu também fiz inglês. Você começou a se desenvolver antes da faculdade ali disso. Igual como é bom ter alguém já guiando. Exatamente. Ter alguém, assim, pra ter de referência faz toda a diferença. Então, eu já fui pegando o caminho das pedras com ela. E quando foi em 2016, eu tinha 17 anos, aí eu fui pra São José. Passei na faculdade, fui pra lá. E aí, no primeiro ano, eu morei com os meus tios, lá em São José mesmo. E aí, quando eu tava começando o segundo ano, eles falaram assim, olha, a gente vai vender a casa, porque eles moravam numa casa que tinha mais quartos, assim. E aí, era o meu... Na verdade, é meu primo, só que eu chamo ele de tio porque ele é mais velho. E na faculdade, quando eu falava que eu morava com meu primo, todo mundo achava que era sexo, drogas e rock. Eu falava, não, gente, é meu primo, ele tem 2 filhas, casado e tudo mais. Então, quando fez 1 ano, assim, que eu tava morando com ele, eu tava entrando no segundo ano, ele falou, a gente vai vender a casa, então, ou você muda com a gente, só que o apartamento que a gente vai morar tem 3 quartos, então seriam um pro casal, né, e um pra cada filha, então você vai ter que dividir o apartamento com uma das duas e tal, e aí a gente achou melhor eu começar a morar sozinha. E eu com 18 anos morando sozinha, um caos, assim, sabia fazer nada. Eu morei sozinho também. Cidade lá é tranquilo. Eu morava na Zona Leste, na Integração. Não sei se você lembra. Eu saí de lá também muito tempo. Mas deu tempo de conhecer lá. Não, eu morava no São Dimas ali. Ali perto do centro. Onde eu morava era ali pertinho. Ia pro shopping a pé, ia pra rodoviária a pé. Menos pra faculdade, fui 1 dia a pé aqui. Nossa, a faculdade é muito longe. Pra caramba. Eu não conheço, então. É muito bem longe. É super longe. Dá uns 20 minutos, assim, do centro até a faculdade. É bem longe. Deu mais de 1 hora eu caminhando. É mesmo? Saindo da minha casa, indo até lá mais de 1 hora. É bem longe. Parei no posto só pra comer um salgadinho. Pra dar energia pra continuar. Né? Exato. E aí, no primeiro ano da faculdade, assim, o Carlos viu lá, o Carlos já sabe bem como é lá. O prédio onde fica o curso de moda é o prédio da comunicação. Então, são os cursos de publicidade e propaganda, jornalismo, rádio, TV e moda. E aí, todo ano, a apresentação de TCC desses cursos são bem diferentes, porque são projetos que envolvem a área audiovisual, envolve arte, envolve vários projetos que são muito legais. Em frente do stand onde a gente estava para apresentar o nosso TCC, tava rolando desfile de moda, a gente estava no camarote. Exatamente, é bem legal. Assim. Então, e todo ano, por conta de esses TCC serem bem diferentes, a apresentação de TCC lá é como se fosse uma feira de exposição, entendeu? Então, você monta vários stands mesmo, cada aluno monta um stand, ou dupla, grupo de TCC. E aí, no meu primeiro ano da faculdade, eu fui nessa apresentação de TCC e eu vi vários stands voltados a futebol. E eu fiquei conhecida na faculdade no primeiro ano, assim, como a flamenguista, porque eu ia quase todo dia com a camisa do Flamengo na faculdade. E no estado de São vai Paulo, falar, você era um pouco de destaque também. Você vai falar sobre essa paixão aí também, mas continue. Pode deixar. E aí, eu vi vários stands, assim, voltados para futebol, assim, teve uma revista que era voltada para o futebol no geral. Tinha até um stand que era um golzinho, era um mini documentário, e só que dentre esses vários stands eu só vi um que tinham meninas apresentando. E eu já me interessei de cara, assim, né? Foi o primeiro que eu fui ver. E mas de futebol? Era apresentando de futebol. Isso. Aí eu fui lá no stand delas. O stand delas, as duas eram corintianas. E elas se formaram, uma em rádio e TV e a outra em jornalismo. Então elas se juntaram para fazer um mini documentário sobre a campanha do Corinthians, mais voltado, assim, pro Tite na campanha do Corinthians em 2012. O Corinthians foi campeão da Libertadores do Mundial. E aí elas começaram a me contar a história do TCC delas, assim, com tanta paixão, sabe? E eu fiquei encantada com aquilo, assim, apesar de não ser... mesmo. Assim, apesar de não ser o meu clube, eram mulheres falando sobre futebol. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu vou dar um jeito de enfiar o Flamengo no meu TCC de moda. E eu já fiquei com isso na minha cabeça, assim, pensando o que eu poderia fazer. E aí, foi passando o tempo
E eu tive meio que um insight, assim, falei, pô, podia falar sobre uniforme, né? Que seria legal falar de uniforme. Geralmente muda por temporada. Sempre tem um novo layout, né? Sim. Muda patrocinador, aí muda Sim. tudo. E foi uma época da faculdade que a gente estava estudando tecnologia têxtil, porque na moda tem um leque de várias coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar com construção de tecido, você pode ser estilista propriamente dito, Só costureira, só estampa, estampa. tem todas essas tem a área de variações. jornalismo de moda, então são várias coisas assim. Não é nem o jornalista, não tem o jornalismo de moda. Então, eu achei que fosse jornalista, se interessou por moda e foi fazer. Pode ser qualquer um dos dois, assim. Entendi. Pode ser formado tanto em moda e se interessar, quanto jornalismo, fazer esse intercâmbio, assim. E aí eu comecei a pensar, e nessa época que eu estava estudando tecnologia têxtil, a gente aprendeu um pouco da evolução, assim, dos tecidos mesmo, sabe? Como começou a ser feita o tecido, quando chegaram os tecidos sintéticos, que são esses produzidos em poliéster e tal, que são mais usados hoje. Isso, que são mais usados hoje para a prática de esportes. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça. Eu falei, pô, podia fazer um TCC falando sobre a evolução do uniforme do Flamengo. E nessa época eu fazia estágio num site, numa startup, né, que é um site que se chama Paraíso Feminino, e eu trabalhava como redatora desse site. E foi nesse estágio que eu descobri o que eu queria fazer na moda, que era escrever, mesmo assim, ser redatora de moda, falar sobre tendências e várias outras coisas. E no leque de possibilidades que podia fazer no TCC de moda, tinha lá o livro. Eu falei, vou fazer um livro falando sobre a evolução do uniforme do Flamengo. E aí, no final de 2018, que já estava para começar, assim, a gente já entregar papelada de TCC, porque tem o pré-TCC, que a gente começa faltando vários 3 encontros semestres. com professores e tal. Sim, aí é nesse pré-TCC que você descobre quem você quer ser como orientador, se você vai ter um co-orientador, se você pode fazer aquele tema ou não, porque tem que ser um tema, assim, interessante o suficiente para você defender a sua tese. Tem que ter a ver com o seu curso mesmo, né? O pessoal entender essa relação, né? Exatamente. E aí tem a relevância. Exato, tem a relevância para o mercado. Também tem isso. E foi aí que eu comecei a procurar algumas professoras. Eu falei, cara, minhas professoras não vão querer ser minhas orientadoras. Professoras de moda, assim. Porque lá na faculdade a gente tinha 2 professoras que eram do curso de moda. Mas a gente tinha aula com professora do curso de rádio e TV, a gente tinha aula com professora do curso de história, tinha vários outros professores. Eu falei, vou fazer um resta 1, né? Aí eu fui conversando com a Vânia, eu não sei se você foi sondando primeiro. Eu fui sondando, eu falei, Vânia, será que você não topa? Tal. Ela falou, Carol, acho o seu tema super interessante. Só que apesar de ser professora de jornalismo, eu não gosto de futebol. Então eu não seria a melhor pessoa para te orientar sobre esse tema, acho melhor você falar com a Kátia. Aí eu vou falar com a Kátia. Aí eu, Kátia, o que você acha, tal? Quero fazer um livro. Ela, olha, acho arriscado eu ser sua orientadora, porque eu não entendo nada de futebol, não entendo nada de moda. Eu entendo de livro. Porque a Kátia, ela tem meio que uma fama na faculdade de toda pessoa que faz TCC com ela faz livro. Então, ela falou, se você pensar em mudar o seu tema, você pode até, eu topo, super top ser sua orientadora. Mas, esse tema já é um pouco complicado para mim. Aí eu comecei a procurar professores de jornalismo que nem tinham me dado aula, só que eles já tinham atingido o número que eles geralmente pegavam de orientandos, assim. E aí eu vou ficando, putz, vou ter que deixar esse tema, não achei orientador, assim. E na época, uma professora que eu sou super amiga dela até hoje, que é a Flávia, ela é palmeirense, ela adora futebol e ela foi minha professora de marketing. E ela era aquela professora que a gente, assim, saía da faculdade, ia pra balada, ia tomar uma cerveja e tal. E ela tava de licença maternidade na época, então eu lembro que eu nem cheguei a pensar na Flávia, assim. E eu fui desistir do tema, eu tinha um plano B, que era falar sobre a importância, assim, da luta pelo feminismo na evolução das roupas das mulheres. E nesse tema, a Kátia topou me ajudar. Então, eu já tinha até entregado a papelada de TCC com esse outro tema e tal. Mas com aquele gostinho de que... Nossa, eu fiquei eu super... vou fazer, então, o ideal. Assim, era um tema que eu super me interesso em estudar. Brilha o olho, né? Mas eu fiquei com aquela tristeza, assim, poxa, eu vou ter que... Mas não ia deixar essa ideia morrer.
E aí chegou no final do ano, assim, passou Natal, Ano Novo, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Flávia, tipo, Flávia, feliz Ano Novo, como é que você tá? Como é que tá o marido? Como é que tá a neném? Quero marcar de ver vocês. E aí a gente tava conversando e a Flávia falou comigo assim, como é que eu tava o TCC? Aí eu contei pra ela de toda essa busca, ela falou, o quê? Não, você não vai desistir desse tema. Eu vou mandar uma mensagem pra Kátia agora. Quem vai orientar seu TCC sou eu. Você vai fazer esse tema do Flamengo, sim. Porque ela gosta de futebol pra Você caramba. não vai desistir. Sim, e a gente é muito amiga, então ela falou, você não vai desistir. A única coisa que eu te peço, pega com orientadora como a Nathalie, que também é uma professora minha que é palmeirense, mas ela não é tão ligada assim em futebol, é mais assim por conta do marido dela e tal. E ela que era minha professora de tecnologia têxtil. Então a Flávia falou, já cola na Nathalie Pra ir já mais pra pra linha ela do te ajudar tecido. e vambora. Eu falei, nossa, mas a Kátia vai ficar triste comigo. Ela não vai nada, eu converso com ela, vambora. E aí a gente fez esse tema acontecer, entreguei meu TCC e a minha apresentação de TCC foi na terça-feira depois da final da Libertadores. Então, assim, eu tava tão desesperada. Eu falei assim, cara, se o Flamengo perder, eu vou apresentar o TCC na terça-feira. Gente, Eu vou ficar muito mal apresentando esse TCC. Manda mensagem pros caras pra incentivar. Ó, meu TCC depende de você. Exato. Mas deu tudo certo, foi aprovada. Foi pé quente, o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou, foi Viu? Na época que eu morava em São José dos Campos, São Paulo também foi campeão mundial. Dá sorte morar em São José dos Campos. Dá sorte, nunca mais vou sair de lá. Vou voltar pra lá, o negócio tá feio. Mas deu tudo certo, fui aprovada, tirei 10 no TCC, terminei a faculdade. E aí eu fui e criei o Instagram, Vestir Rubro Negro, por incentivo de um tio meu, Marcelo, que é tricolor roxo. Só que ele acompanhou todo esse processo do TCC, das minhas pesquisas. Ele falou, cara, não deixa o TCC morrer na faculdade. Vai divulgando suas pesquisas e tal. E aí eu criei o Instagram em janeiro. E em março eu fechei o contrato com a editora Livros de Futebol, que me conheceu pelo Instagram. E aí a gente vai lançar o livro agora em dezembro. Que bacana, hein? Show, maneiro. Olha, a gente vai divulgar, tá? Com certeza. Ai, muito obrigada, pelo amor de Deus. Aí até mesmo, até pra gente fazer um contraponto, um paralelo a isso tudo, né? Porque a gente até tem que respirar fundo, porque é uma trajetória, assim, em cima desse tema que é muito bacana, Sim. né? Mas da onde que veio essa paixão, né? Pelo Flamengo, a ponto de você escolher um TCC e até o fim dar continuidade nesse trabalho? Cara, assim, eu sou muito apaixonada por futebol. E futebol nada mais é do que amor, assim, né? Torcedor que ama de verdade, você começa a olhar o seu clube com outras perspectivas, assim. E eu me tornei flamenguista por causa do meu pai, depois de muitas turbulências, assim, porque a família da minha mãe é 98% vascaína. Meu pai morria de medo de eu torcer pro Vasco. Nossa, meu pai morria de medo. E tinha o meu tio Rafael, que veio aqui, né, que gravou com vocês, quem me indicou, que ele é Botafogo doente. Tá triste demais, não tá? Não, ele até hoje... ele sofre muito, ele fica triste até hoje. Eu falo assim, Joel, eu ter deixado de ser Botafogo foi a maior tristeza da sua vida, né? Ele... Mas aí tá tentando com a Rafa, né? Tá, não, com a Rafa ele pega ver pesado. se ela vai. 2 anos de Unimed, eu acho que eu vi. De Unimed, 2 anos de toque final, eu vi ele algumas vezes com a camiseta do Botafogo. Algumas vezes. Algumas vezes. Mas quando eu era criança, eu ficava muito na casa da minha avó, por parte de pai, né? Que é a mãe do tio Rafael. E o tio Rafael ainda morava lá. E aí eu ficava muito com ele. Tio Rafael, assim. Você não vai saber que ele tá falando dele. Ah, o Tio El. É porque eu tô falando Rafael por causa das pessoas, mas é o tio El. E aí eu ficava muito com ele, a gente brincava muito, assim. E aí ele começou a me ensinar o hino do Botafogo. Aí ele foi, eu tinha uns 6 anos na época. Aí ele foi e falou com meu pai, assim, eu posso dar uma camisa do Botafogo pra ela? E meu pai falou assim, pode dar, sem problema. E eu lembro que eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, pra qual time que você torce? Aí ele, filho, eu torço pro Flamengo. Aí eu falei, pai, eu posso torcer pro Botafogo e pro Flamengo? Aí ele, pode, eu só não quero que você torça pro Vasco. Mas Botafogo é café com leite, então pode torcer. Aí, beleza. Aí, lá em casa, eu assistia jogo do Flamengo com meu pai. Na casa da minha avó, eu assistia jogo do Botafogo com meu tio. E assim foi. Até que teve um jogo, Flamengo e Botafogo, aqui em Volta Redonda, em 2007, eu acho. Que o meu pai deu aquela sondada. Ele falou, filha, vai ter um Flamengo e Botafogo aí, aqui no Raulino. E aí, se você quiser ir, você vai ter que ir com o papai. Só que aí a gente vai ficar na torcida do Flamengo.
Aí eu falei assim, tá bom. Só que aí, assim, por precaução, eu era criança, meu pai falou assim, eu não vou com a camisa do Flamengo, você também não. Por conta de segurança mesmo, né? Um clássico e tudo. E o Flamengo tava quase caindo, assim, no Campeonato Brasileiro naquele ano. Então ia ser um jogo bem tenso, assim. E a gente foi. E eu lembro que no primeiro, quando a gente chegou, assim, o meu pai... A gente sempre assistiu muito desenho junto. E o meu pai, a gente chegou, ele fez igual o Rei Leão, aquela cena de Rei Leão. Pegou? Tudo onde o sol... Tá. É a torcida do Meio Flamengo. que te apresentou. Aquele Que no cantinho estádio é outra coisa. pequenininho lá é a torcida do Botafogo. Então, olha só o tamanho da torcida do Flamengo, Carol. E aí ele começou a dar aquela sondada. Ele arriscou, vai que na empatia ela fala, coitado, eles têm tão pouquinho, vou lá pra eles. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Só que assim, eu tava sentindo uma coisa muito diferente aquele dia, assim. E o jogo, o primeiro tempo, acabou 1-0 pro Botafogo. E eu lembro que quando saiu o gol do Botafogo, eu não tive vontade nenhuma de comemorar o gol, assim. Eu lembro que meu pai olhou pra mim e falou, tipo, comemora baixinho, porque a gente tá aqui na torcida do Flamengo, então pode dar algum problema, porque tem torcedor que é maluco. Então... É fanático mesmo, né? Aí ele falou, então comemora no sapatinho aí. Só que eu não senti vontade de comemorar, sabe? Não senti o clima, assim. E o Flamengo ainda teve um jogador expulso no primeiro tempo, Rodrigo Arroz, expulso no primeiro tempo ainda. Nossa, ela lembra disso. Eu lembro, mas é por causa do livro, porque eu tive que pesquisar pra escrever. Vai no Google, quem foi expulso no jogo sobre Flamengo e Botafogo? Raulinho de Oliveira, Campeonato Brasileiro. Mas, e aí o Flamengo virou esse jogo, o final do jogo foi 3-1 pro Flamengo. E eu lembro que eu levei banho de cerveja. Na hora da comemoração, a galera só faz assim, né? Exatamente. Eu saí de lá fedendo, sabe? Nossa. Mas não. Feliz da vida, porque era uma emoção que você não tinha ainda experimentado. Nunca. Né? E aí esse dia eu falei com meu pai, eu não torço mais pro Botafogo, eu sou só Flamengo. E a felicidade dele. E o Rafael pensando, nem pra ter levado minha sobrinha. Exatamente. E aí, então, foi a partir daí que eu comecei a acompanhar mesmo o futebol com meu pai, assim, mas acompanhar, de entender o que estava acontecendo, porque eu era criança ainda, foi mais ou menos na campanha do Hexa, ali em 2009, que eu comecei a acompanhar de fato. E lá em 2016, quando eu mudei para São José dos Campos, eu ficava muito sozinha, assim, porque todos meus amigos estavam aqui, as minhas primas que moravam comigo, a Carol, que é a mais velha, ela tem 5 anos acima de mim, e a Isabela tem 5 anos abaixo de mim. Então, eu não regulava idade, assim, apesar da gente ter muita intimidade, a gente fazia muita coisa juntos. Os rolês eram outros, né? Completamente. Então, assim, eu me sentia muito sozinha, assim. E eu me apeguei no Flamengo de uma forma muito diferente nessa época. Porque eu comecei, assim, quando eu tava sozinha, eu começava a pesquisar alguma coisa ou outra sobre os jogos. Então, foi uma época que eu, de fato, me joguei porque eu não tinha mais ninguém. Eu tinha o Flamengo, sabe? Porque meus pais estavam aqui, eu sentia muita falta, meus amigos. Foi uma mudança muito brusca, assim, pra mim. Eu tinha 17 anos, sabe? Eu era muito nova ainda. Então, foi a partir daí que eu meio que comecei a agregar de uma forma que eu nunca tinha agregado antes, assim. Sempre fui apaixonada por Flamengo e pelo futebol, mas eu acho que depois que eu me mudei, foi a única coisa que tava sempre ali comigo, sabe? E, de certa forma, pelo que você fala, é o que te ligava as suas raízes, né? Essa família, te trazia memórias, te dava mais conforto. Até o estado, né? De onde veio também, né? Porque pois é. Sim, exatamente. Mais São Paulo, Corinthians e tal. E como é que é Carol torcedora? Eu sou meio estádio, como é que é? Grita, fala... Com certeza, se não for pra estádio, fica, pra gritar, a gente e xinga e manda o juiz pra aquele lugar. Você é desse tipo ou não? Você é mais contida? Por isso que a torcida tem que voltar logo pro estádio. Os jogadores estão muito folgadinhos, só comendo um sonzinho, gritando, ei, o cara errou, daí... Exatamente. Tem que receber uns xingamentos. Bom, eu sou uma torcedora meio maluca, assim. Eu sou extremamente supersticiosa. Lá em casa, tanto eu e meu pai, quanto eu e meu namorado, assim. Meu namorado, inclusive, ele se tornou flamenguista quando a gente tava namorando. Eu ia perguntar isso, que time que ele torcia, pra saber se tinha essa rivalidade. Né? Influenciadora. Você deve falar com tanta paixão que daqui a pouco... Eu já sou flamenguista, né? Não sou, né, fanático, não. Mas Carlão, daqui a pouco ele tá virando flamenguista. Eu tô tranquilo, muito obrigado. Na época de criança, tinha aquele negócio do Estado de São Paulo. Não, o Estado de São Paulo, torce pro São Paulo, o Estado do Rio, torce pro São Paulo. Nunca consegui torcer pra ninguém no estado do Rio. Esse negócio que você falou de não conseguir, realmente
Não vi. Sim, exatamente isso, assim. O meu namorado, a mãe dele, hoje é falecida, mas quando ele era criança, assim, a mãe dele morou no Rio, então ela se apaixonou, assim, pelo Flamengo também. Tanto que tem até foto do meu namorado pequenininho, com a camisa do Flamengo e tudo, mas ele nunca ligou muito pra futebol. Aí depois que a gente começou a namorar, que ele começou a assistir os jogos comigo, a primeira vez que ele xingou Márcio Araújo do meu lado, eu falei, eu vou casar com a senhora. Maravilhoso. Aprendeu direitinho. Muito bom. Mas a gente é muito supersticioso, assim, do tipo, ai, a gente tem que sentar aqui, você ali, a janela aqui tem que estar fechada, a luz acesa, essa apagada. Do jeito que assim. tava quando o Flamengo ganhou. Exatamente, exatamente. A gente tem muitas superstições, assim, final a gente tem que assistir em 2 lugares diferentes. É assim, 3 malucos na E cabeça. Cada um estádio, num lugar, é é. isso? Não, 2 lugares, assim, o O primeiro primeiro tempo jogo. em casa e o sim. segundo tempo em algum outro lugar. Geralmente é na garagem do Reinaldo, que é um amigo do meu pai flamenguista, que mora no mesmo bairro que a gente. Mas a garagem do Reinaldo é o segundo templo do segundo tempo, assim. Então, o primeiro tempo é sempre em casa, em final, e o segundo na casa do Reinaldo ou em algum outro lugar. Então, a gente 15 tem minutos no essas... intervalo, corre pra lá. Sim, então a gente vai criando, tem essas superstições de coisa meio de maluco mesmo. E no estádio, como que é? Cara, eu sou uma torcedora que eu não consigo com gente que fica sentada em estádio. Que me manda sentar. Jogo é pra se ver em pé. Se fosse assistir sentado, eu assistir em casa. Sacanagem ter tirado aquela área do Maracanã, que todo mundo ficava em pé ali, A né? geral, né? Então, dizem aí que estão querendo fazer um projeto pra voltar essa geral de novo, mas ainda não tem nada assim concreto, né? Mas eu gosto muito de ficar em pé, gosto de torcer, gosto de gritar, xingar. Minha mãe até fica assim, Carol, dá uma maneira. Teve uma vez. Mas o gostoso do estádio é isso. Eu fico xingando na TV, imagina lá, eu tô do lado do cara. Nossa, teve uma vez que a gente foi num jogo do Flamengo, foi no Carioca, começo de ano, assim. Não me lembro qual ano foi. Mas eu lembro que o Rafael Vaz jogava no Flamengo ainda, o zagueiro. E eu lembro que ele tava errando tanta bola naquele jogo que eu dei um grito, assim. E o Raulino é desse tamanho, né? Um ovo. Que eu gritei, Rafael Vaz, é por isso que você era banco do Vasco. Eu tenho certeza que ele ouviu. Porque ele olhou pra trás assim, do nada, sabe? Não vai achar, né? Um monte de cabecinha, né? Então eu sou, assim, muito frenética, muito desesperada, eu sou muito emocionada, eu passo mal, assim, de... Às vezes eu até tento dar uma segurada, assim, não beber tanto vendo o jogo, porque eu tenho medo de passar mal na final da Libertadores. Eu falei assim, eu vou morrer. O meu coração tava assim, ó. Eu falei, eu vou morrer com certeza. Eu, se assisto o jogo sozinho, a Luana até fala, para de assistir esse negócio, porque eu fico muito você nervoso. Fica nervoso. Muito. Mas com muito. mais pessoas você não, divide um outra pouco pessoa, esse nervosismo. Cara, não, eu fico sossegado. Vou assistir na casa do Hugo, por exemplo. O Hugo é São Paulino. Cara, a gente tinha jogo, São Paulo foi lá, fez gol, a gente comemora e tal. Mas não sai pulando igual louco. São Paulo tomou gol, a gente fica comentando o lance e tal. Mas se eu tô em casa, maluco, eu tô xingando caramba a Luana. E a Luana fica puta comigo, que eu tô puto com o jogo. Aí é foda. Então o segredo é deixar sempre convidar alguém, tá, Luana? Mas a gente entendeu agora, né, essa relação, essa paixão, né? E aí você contou como é que foi o TCC, mas conta um pouquinho mais de detalhes, como é que foi esse processo de construção, né? Como é que foi a sua pesquisa, os percalços que você teve, onde você teve que ir para pesquisar, quais experiências que você teve nesse processo todo aí? Então, eu comecei a pesquisar, assim, mais a fundo, foi em 2019 mesmo, que foi o ano da pesquisa do TCC, de entrega, meu ano de formação e tudo. E aí eu lembro que eu peguei uma lista, eu entrei no Twitter, assim, e fui pesquisando vários setoristas que trabalham cobrindo o Flamengo, influenciadores, assim, que trabalham com o Flamengo, que eu sei que tem um pouco mais de contato com o clube, assim, de uma forma mais interna. E eu lembro que eu escrevi um e-mail e mandei, assim, para 30 pessoas. Cópia oculta e foi. Exatamente, foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu lembro que no dia seguinte tem uma influenciadora que ela é professora, ela não mora mais aqui no Brasil, hoje ela tá morando em Portugal, mas na época ela fazia vlog nos estádios, a Nivinha. Eu era muito fã dela, ela fazia tanto vlog nos estádios, quanto uma resenha pós-jogo bem rapidinho, assim, de no máximo 3 minutos, e postava no YouTube.
Exato. E eu era muito fã dela. E ela foi a primeira a me responder. Ela respondeu, assim, poucas horas depois de eu ter mandado e-mail. Já comecei a tremer, assim, né? Aí ela falou, oi, Carol, muito legal o seu projeto, não sei o quê. Vou te mandar o contato do Bruno Nin, que é o presidente da Comissão de Uniformes do Flamengo, pra você falar direto com ele. Caraca. Aí ele foi e me mandou o contato. Conseguiu um QI bom já. Já foi. Sim. E aí eu fui, mandei uma mensagem pro Bruno Nin, ele foi super receptivo também. Falou, não, o que você precisar pode contar comigo, vou marcar um dia pra você vir aqui no clube, na sede administrativa que fica lá na Gávea. Quando você pode e tal, e eu lembro que eu tinha acabado de começar no emprego novo, e eu fui cheia de dedo conversar com o meu chefe, né? Falei, pô, Leandro, preciso ir lá, tal, minha faculdade. Não, pode ir. Aí eu lembro que eu marquei de ir lá numa sexta-feira para poder visitar o patrimônio histórico do clube. Que aí lá eles têm um arquivo com os troféus, documentos. Deve ter aquelas assim, camisetas marcaram as camisas, assim. E aí eu passei o dia lá com os historiadores, museólogos, trocando uma ideia, assim, lá no clube. E dentro do clube, além do patrimônio histórico, tem um museu que é aberto ao público e tal. E eu lembro que nesse dia, um dos historiadores falou assim, Carol, aqui a gente não tem muita coisa, porque o clube começou há pouco tempo a catalogar as camisas. A gente tem mais, assim, documentos, taças, troféus e tal. O uniforme a gente não tem tanto que pode te ajudar. E assim, ninguém aqui do clube ainda nunca fez uma pesquisa muito minuciosa. Com quem você pode conversar é com os colecionadores, que eles já pesquisam o uniforme do Flamengo há muitos anos. Então, e são pessoas que, assim, vamos supor, chegou uma família de um fulano de tal, de parente de alguém que já jogou no Flamengo. Aí chega aqui, eu tenho essa camisa aqui, que é de tal época, que foi do jogador tal, vocês querem comprar? Eu já cheguei a doar. E aí, eu já tava achando que ia doar. Pouca gente doa, assim. É mais, às vezes, pra vender. Até porque espera que tenha um valor muito grande. Sim, exatamente. E aí são esses colecionadores, alguns colecionadores vão pra ajudar, pra ver se a camisa é verídica e tudo mais. Então, tipo trato feito. Tem que ter aquele estudo, né? Tipo aquele avaliador de joia mesmo, sabe? Sim. Que olha pra ver se a joia é verdadeira. Sim, são caras assim, que estudam o uniforme do Flamengo desde antes de eu sonhar e nascer, sabe? Então, eles falaram, tem esses caras aqui, manda mensagem. E por coincidência, no dia que eu tava lá, quando eu tava entrando no museu, chegou um desses colecionadores, que é o Eduardo Vinícius. E eu falei com ele rapidamente, assim, sobre o meu projeto. Ele tinha ido levar uma camisa da década de 70, que o clube não tinha, porque a Globo tava gravando uma matéria dentro do museu. E ele foi levar a camisa pro Márcio Braga, que tava dando entrevista. O Márcio Braga foi um cara que ele já foi presidente do Flamengo lá na década de 80. E aí, tava todo mundo lá. Naquele dia eu vi o Adílio, eu vi o Júlio César Igueler, vi o Márcio Braga. Tava pressão. Tava foi no dia certo. Fui no dia certo. E aí eu troquei ideia com o Eduardo Vinícius. Ele falou, a gente tem um site, eu com outros 3 colecionadores, a gente tem um site que é o Flamando Sagrado. Você pode entrar lá, pesquisar, toma o meu número, que você tiver dúvida, fala comigo. Caraca. Aí eu falei, beleza. Só que naquele dia eu já fui pra casa com muito material. Foi um dia produtivíssimo. Sim. E aquele material que eu consegui aquele dia foi o suficiente para entregar meu pré-TCC. Então eu só ia precisar das informações dele. E você só colheu informações, você não precisou ter uma base literária para construir isso. Não precisou. Como é que foi isso? O uniforme do Flamengo não existe ainda, porque vai existir comigo. Isso que eu ia te falar, você vai ser pioneira. Sim. Gente do céu, que emoção. Tem cheio de loja do Flamengo aí que já pode estar vender o livro. E vai vender, tá? O pessoal até da loja aqui do Parque Sul, sim, eles têm uma parceria comigo. Aí eles até falaram, se você quiser fazer o lançamento do livro aqui... Então, depois no final você fala como vai ser o lançamento e tal. Pode deixar. E aí, aí eu fui, assim, o que eu tinha de base para poder fazer era a história do futebol no Brasil, que eu precisava contar um pouco desse contexto. Ali, né? O início do Flamengo, propriamente dito, assim. Sim, que é o clube de regatas mesmo. Exato. Né? Nasceu como um clube de remo e só depois que virou futebol, assim. Então, é uma história antes. E as primeiras cores do Flamengo nem foram vermelho e preto, foi amarelo e azul. Então, eu tive que fazer toda essa pesquisa. Mas existem historiadores que já têm isso tudo guardado na ponta da língua, assim. Então, foi até tranquilo de conseguir essas informações mais históricas, assim, sobre o clube.
E na faculdade tem lá a biblioteca, né, à disposição, e aí eu consegui achar alguns materiais sobre roupa esportiva, tecido, evolução. Então eu meio que fui juntando as duas coisas, assim, fui encaixando quebra-cabeça, assim. E, inclusive, no meu livro, a gente conseguiu achar uma relação entre a criação da Lacoste do Jacarezinho, com o uniforme do Flamengo. Foi uma coisa muito louca, assim. A gente ficou muito surtado. Caraca. Por conta do modelo da camisa, que foi uma camisa polo, e uns 3 anos depois o Flamengo passou a usar essa camisa, e outros clubes do Brasil também. Mas como o meu foco é Flamengo, eu não sei quanto tempo durou até que esses outros clubes começassem a usar também. Mas aí eu fui encaixando essas informações assim. Até que no segundo semestre, para a entrega do TCC, de fato, eu fui na casa do Eduardo Vinícius. E a casa dele é uma loucura, assim. É um museu, assim. É um museu. A casa dele é um museu. O jeito que ele faz o catálogo de todas as coisas, ele tem o ingresso de todos os jogos que ele já foi. E ele vende as camisas que ele tem ou não? Não, é colecionador, coleção. né? Ele tem todas as camisas? Todas, praticamente todas. A camisa Gente. mais antiga que ele tem, assim, não todas, assim, do universo. Mas a camisa mais antiga que ele tem, assim, que ele me mostrou, foi uma camisa de quando o Zico jogava na base do Flamengo ainda. Foi mais ou menos nos anos 60, por aí. Essa é a camisa mais antiga que ele tem. E ele, mas assim, mais ou menos ali da década de 80 pra frente, ele tem todas as camisas. Todas, de todos os modelos, rubro-negra, branca, colorida, goleiro. Saiu nova, ele tá lá na loja. Sim, e esses colecionadores também, eles têm um esquema, por exemplo, eles têm que comprar a camisa que é usada pelos jogadores, não é a camisa... não é da loja. Não pode ser a da loja. Não, na loja, hoje já vende a camisa que é vestida pelos jogadores. Ah, é? É, Hoje facilitou um pouco mais, né? Sim, Então, mas você assim, conseguir, por né? eles já fazerem esse trabalho há muito tempo, eles têm muito contato no clube, tipo assim, minha camisa. Aí, Já conheço o roupeiro, já. Exatamente. E aí foi assim, eu consegui uns contatos muito rapidamente, assim, uns contatos muito certeiros. Então foram pessoas fundamentais, Foram assim. pessoas muito boas também, Sim. responderam e tal. E foram super, super atenciosas comigo. E hoje o Flamando Sagrado, que me ajudou no TCC, também está me ajudando no livro. Inclusive, todas as imagens de uniforme são deles. Eles cederam as imagens, assim, eles são colaboradores do projeto também. E também um dos colecionadores do site, que é o Vitor Eidelman, tá fazendo a correção do livro. Então, tá um trabalho que tá rodando mais ou menos dessa forma, assim. E tá uma loucura. Reta final, né? Reta final. Final de campeonato é corrida. É isso aí. Exatamente. Dá uma pausa só pra você beber um pouquinho, porque a gente já chegou na parte das perguntas, né? Vamos Tem lá. perguntas assim até de pessoas que te conhecem, né, Carlão? Que você já deu uma Eu acho que sim, ali. pela pergunta que a pessoa fez. Vou começar Então, com essa aqui, que é a melhor. Ai, técnica. vamos lá. Deve ser essa. Vamos lá, que eu já tô vai já com a tô bombástica. esperando. Raiz César, você conhece? Raiz César? Ele é cita pelo jeito, deve ser seu Por isso que eu seguidor. imaginei. Não sei. Ele perguntou por que o Vasco é o maior do Rio e o time do povo. Por isso que eu Não, imaginei. mas que- assim, a história do Vasco realmente impressionante, a história do Vasco, assim. O São Januário, ele foi construído com vaquinha de torcedor do Vasco, assim. Olha, E- crowdfunding É, de exatamente. 1950. Mas a história do Vasco é realmente, assim, foi um dos primeiros clubes do Brasil a lutar contra o racismo. Ó, quem sabe mesmo sendo flamenguista, depois você não lança o livro dos outros. Ó. Não, tô de boa, passando estresse só com o meu time, só. Com o time dos outros ainda tá um pouco nervosa. A nossa amiga Thaísa, que também já veio aqui no AP, Thaísa ela Limão. perguntou, quando que você percebeu que o futebol poderia ser um lixo para sua carreira? Nossa, muito específico. Acho que foi justamente na época da faculdade, com o TCC dessas meninas, assim, que eu não lembro o nome delas, mas eternamente grata pelo TCC que elas fizeram. Acho que foi mais ou menos Te aí. ajudou a ter um norte, né? É. O Felipe Stoduto perguntou, qual camisa você acha mais top de todas? Eu sou muito apaixonada na camisa de 1987, do Tinha um Flamengo. aninho, deixa eu tentar lembrar. Carlão vai pôr aqui. Era Mentira, Mentira, trabalho vejam com o no editor. livro. Mais fácil. o merchan. É. É uma camisa que ela tem as listras mais largas, assim. O Flamengo era patrocinado pela Adidas na época, então a manga é preta, tem as 3 listras da Adidas, gola polo vermelha. É linda aquela E camisa. qual que é mais feio? Ai, Ou a menos bonita, já que você é torcedora? eu acho que a mais feia de todas, pra mim, da história, é a Tabajara.
que é aquela amarelo e azul Que eles de quiseram 2010. trazer pra ela referência, revisitar a história. Não lembrava né? dessa, Só que verdade. não ficou muito Já legal. associou, né, o Só que rubro-negro, não né? ficou Até muito- quando coloca. Assim, As tem até raízes, tem até alguns designers que eles fazem assim uns desenhos, tipo, desenho conceito de uma camisa do Flamengo ouro e azul, e fica top. Aí, tipo assim, na época nem era Adidas, era Olímpico, só que não ficou muito legal, ainda tinha um patrocínio Batavo azul aqui no meio da camisa, bizarro. Eu acho A que essa camiseta pra cheia mim... de patrocínio, eu não E dessas acho legal. variações, assim, qual que você achou que combinou, que valeu a pena, assim, que foi muito legal? Olha, o Flamengo, em 2017, se eu não me engano, lançou uma camisa amarelo e azul também, com a Adidas já, mas não era listrada, e que eu achei que ficou muito legal. A torcida do Flamengo meio que tem um pé atrás com essa camisa, assim, tem gente que não gosta, mas eu achei muito legal, porque foi uma campanha que a Adidas fez para que torcedores fizessem as camisas. E aí teve uma votação e tal, e aí ganhou a camisa de um rapaz, que ela é toda amarela, assim, e a manga tem uns detalhes azuis, tipo em mosaico, que ele diz que é referência à arquibancada do novo Maracanã, que é a casa do Flamengo, a eterna casa do Flamengo. O Flamengo tem, sabe? Brincadeira. Mas tem, né? Se não é oficialmente, mas é de coração e a gente Sim. associa, O né? Parque eu São acho que Jorge essa pro daí- Corinthians lá. Pois é. Mas eu acho que essa, assim, foi uma que eu achei que combinou bem. Eu gostei bastante dessa. Legal. Voltando agora para o outro lado seu, que é o lado da moda, qual que é o que mais te encanta na moda? Eu sou muito apaixonada na história da moda, assim. Eu acho que foi uma das matérias que eu mais gostei de estudar na faculdade. Foi a época da história da moda e da história do design. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre amei muito história, assim, desde a escola. Então eu acho que essa época, assim, é a evolução mesmo da moda, sabe? Como tudo começou, por que aconteceram as coisas que aconteceram, as roupas, as tendências. Então eu gosto bastante disso. E ainda sobre a moda, qual que você acha que é a maior dificuldade no seu desenvolvimento da sua carreira na moda? Conseguir emprego. É muito concorrido ou não tem tantas oportunidades, ou só quem consegue nicho quem muito já específico, tem um know-how, não tem espaço para quem tá começando? Como é que é isso? Então, eu acho que tem espaço, assim, até porque a moda tem um leque muito grande de oportunidades. Tem, se você quiser ser costureira, você é costureira, modelista, enfim, várias coisas. Só que, assim, igual, falando assim, do que eu gosto de fazer, ser redatora, eu sou redatora, né? Hoje eu trabalho como redatora em um outro lugar, não é como moda. Mas, assim, pra você conseguir um emprego num lugar, pra você ser redatora de moda, assim, eles procuram muito mais jornalistas do que pessoas que foram formadas em moda. É por isso que eu já imaginei que a hora que você falou que fossem jornalistas mesmo interessados em moda. E aí até essa a Flávia, que foi minha orientadora textual, falou assim, Carol, você tem que fazer uma pós voltada para essa área, assim, falando de marketing de moda, voltada para redação e tal, porque aí tem oportunidades melhores. Mas ainda assim é um nicho muito difícil, assim. É que eu imagino quem pega o currículo mesmo para redatora. Ele é moda, muitas vezes já acha que é muito específico. Já não associa. E às vezes, né, acho que é muito amplo, sim, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que é mais ou menos conseguir emprego mesmo, porque tá difícil. Nesse detalhe, só esse detalhe. Mas tem dica para quem quer fazer moda? Cara, eu indico, assim, eu tenho amigas hoje que trabalham em empresas ótimas. Eu tenho uma amiga que ela trabalha como visual merchandising da Riachuelo. E ela conseguiu a vaga, ela ainda estava fazendo faculdade. Oh, que legal. E hoje ela já é uma das gerentes, assim, de lá de São José dos Campos. E ela arrasa muito. Então, assim, tem campo para todo mundo. Vai mesmo que tenha alguns você nichos tem que batalhar, que correr muito atrás. Sim. E uma hora você... Sua estrela brilha, né? Uma hora então, dá assim, não pode desistir. Exato. Né? Só para terminar aqui as perguntas, eu vou fazer a última para vocês continuarem aí, que a gente já tá com o tempinho aqui correto. Além do tema futebol e moda, tem algum outro tema que te encanta, que você tem muita curiosidade para tocar nesse assunto e você fala sobre Se falar isso? cinema, é suspeito. É verdade. É verdade. Às vezes tá no sangue, né? Então, na faculdade, uma das matérias que mais me cativou, assim, foi quando a gente estudou ecodesign, que é de um jeito mais consciente de consumir a moda, sabe? Então, eu me encanto muito nessa área, assim, de conhecer várias marcas, assim, por conta dessa matéria
que fazem a moda de um jeito mais consciente, de você saber o que aquela marca, quem tá costurando as suas roupas, o que tá indo nas suas roupas, assim, porque a moda é um mundo muito obscuro, assim, infelizmente, ainda é. E tem muitas empresas que têm pessoas com trabalhos análogos à escravidão, que é muito triste. Pra comida o pessoal é bem consciente, né? Quanto animal, quanto sei lá o quê, mas na moda... As pessoas nem fazem ideia, mas assim, às vezes as pessoas não fazem ideia mesmo. Sim. Então, é essa área que eu gostaria muito de estudar mais e encontrar formas melhores, sabe? De informar as pessoas sobre essas possibilidades. Eu acho que seria isso. Muito bom, obrigada. Muito bom. E aí, pegando um gancho até na questão dos uniformes, né? Como é que a sua pesquisa ela é formulada? Por exemplo, o uniforme é o design e também tem a composição, que é o tipo de tecido. Fala um pouquinho dessa mudança, né? Porque a gente, por visualizar, né, as imagens, enfim, a gente vê que são tecidos muito pesados. Só do cara suar, né? Ficando pesado. E aí hoje você vê tecidos mais leves. Sim. Fala pra gente como é que era isso e se você também tem conhecimento de como que era usar esse tipo de uniforme na época, né? Eu consegui entrevista com pessoas que foram fundamentais para esse tipo de informação. Anteriormente, até quando o futebol começou a ser praticado lá em 1860 e tal, começou a ser praticado na Inglaterra, então não existia, nem se pensava em se construir um tipo de roupa específico para a prática de esporte. Era a roupa que tinha ali. Exatamente, então assim, a gente vê que os jogadores usavam até camisa de lã mesmo por conta do frio. Eu cheguei a ver alguns documentos de uma chuteira daquela época que pesava 2 quilos, cara. Uma chuteira, porque era tipo uma bota com prego. Puro, quase. Exatamente. Então, assim, os jogadores, antes de perceber que a chuteira precisava ter uma trava para eles não escorregarem no campo, escorregavam muito. Aí depois começaram a colocar pregos de fato nos sapatos. Então foi uma evolução. Começou como uma gambiarra. Exato. Depois foi mudando. Coitado dos carrinhos que recebia naquela época. Nossa Senhora. Exatamente. E aí, quando esse esporte vem para o Brasil, também trazido por pessoas que vieram da Inglaterra... O Charles Miller mesmo? Então, há controvérsia. A gente achou um documento de um livro que chama Nós que Somos Banguenses, acho que é Banguenses mesmo que fala, que é da história do Clube Bangu mesmo, do Rio. E dizem que... Tem um documentário muito bom na Netflix. O This is Football, não é? Esse? Não, eu tô falando do Bangu mesmo. Sobre o Bangu? É do Bangu? Eu não sabia que tinha. Que é do Castor de Andrade. Nossa, eu não sabia. E aquele sobre o Castor que fala sobre o Bangu dentro desse... porque ele foi presidente do Bangu, né? Muito bom. Nossa, e também tem outro documentário que é muito bom, que é o melhor jogador de futebol que nunca entrou em campo. The best football player that never played. Um negócio assim. Que é sobre o Kaiser. Nossa. Sabe, você já ouviu falar sobre esse jogador? Que é um jogador que jogou, se eu não me engano, no Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Bangu também. E nunca entrou em campo. Caramba. É um documentário sobre ele. Caramba, que interessante. Ele é amigo do Renato Gaúcho e tal. Pra você é interessante também, muito mais. O documentário dele foi difícil eu conseguir assistir, porque eu lembro que lançou num festival na Inglaterra. Caramba. Aí eu achei no Google. Eu nunca tinha Mas demorei pra achar. Eu vou procurar. Mas é muito bom, muito bom. A história do cara, como que ele passou pelos 4 maiores ali. E eu nunca ouvi falar Não, nunca entrou em campo. Aí quando o técnico mandava ele entrar em campo, ele inventava, tá machucado, brigava com o torcedor, sei lá o quê. Caraca. O cara era bom pra falar. No Gogó, né? Melhor jogador do Gogó. Quer ser narrador, né? Exatamente. Mas então, aí a gente descobriu que o cara que trouxe o futebol, assim, antes de Charles Miller, foi o Thomas Donohoe, que foi um dos fundadores do Bangu, que ele veio pro Brasil antes do Charles Miller. Só que como o Bangu ficava muito afastado, assim, né, do centro do Rio e tal, quem leva a própria paternidade do futebol no Rio é o Oscar Cox, que foi um dos fundadores do Fluminense. E no Brasil, assim, que foi em São Paulo, foi o Charles Miller. Eu lembro por causa de história de futebol, essas coisas sempre falavam Charles Miller. Eu nunca tinha ouvido falar nessas outras coisas. Eu também não. Qual foi o primeiro clube do Brasil? Você sabe? Acho que foi o
clube do Charles Miller mesmo. Eu não me lembro qual é o nome Não, do eu até falei isso no clube. podcast com... Não lembro quem foi. Foi com o Jade? Não foi? Foi Porque com o ele Jade. jogador, né? Que o primeiro time profissional do Brasil foi Barra Mansa. Caraca! Maravilhoso. Leão do... Leão do Norte? Leão do Sul? Leão. do... Ah, Leão. Leão. É, só não é do Se Nordeste. tiver curiosidade, pesquise. Nós somos Mas obrigados eu a imagino, saber. o primeiro time profissional, ele jogava com quem então? Tipo, cadê o outro profissional pra jogar com ele? Mas a gente achou esse documento, eu também não conhecia. Quem me indicou esse livro foi o meu editor. Que a editora que a gente vai publicar o livro é voltada só para publicações de futebol. Então, o meu editor, ele tem bastante conhecimento, bastante base, assim. E ele me indicou alguns títulos ótimos. Um deles foi o Nós que Somos Banguenses. E aí a gente descobriu essa história, que ele veio pro Brasil para trabalhar na fábrica de tecido de Bangu. Hoje não existe mais, virou um shopping. Mas de frente pro shopping tem uma estátua do Thomas Donoghue lá. Em referência ao time da fábrica e tudo mais. E ele veio antes da família dele. Ele veio e meses depois a família dele veio. E tem uns registros de que ele mandou uma carta, porque lá na Irlanda ele jogava futebol, né, com a galera. Ele foi mandar uma carta para a esposa dele de que quando ela viesse, ela trouxesse uma bola de futebol e uma bombinha para ele encher. E aí tem, no livro, né, nesse livro fala que foi a primeira bola de futebol a entrar em território brasileiro, assim. A bola de futebol propriamente dita, de couro e toda bonitinha. Sem ter sido qualquer bolinha que fizeram ali. Bacana. E aí a gente descobriu, mas eu falo tanto do Thomas Donoghue, quanto do Charles Miller, quanto do Oscar Cox, que são os nomes principais, assim, do futebol no Brasil e aqui no estado, né? Qual que é esse outro documentário que você falou? This is Football? Tem na verdade eu confundi o documentário, era The English Game, o da Netflix, mas tem uma série no Amazon Prime que chama This is Football, que é muito legal, assim, são 6 episódios, cada episódio é um tema completamente diferente. Mas é baseado em fatos reais mesmo? É um documentário mesmo. E aí tem um documentário... você aí, ó. Falar com o tio El. Tem um episódio que é específico sobre a Copa de Futebol feminina, a história da Copa de Futebol, da Copa Mundial, né, feminina. Tem um que é sobre a classificação da Islândia para a Copa do Mundo de 2018, que a Islândia é um país assim, sim, né? E foi aí, um marco para eles mesmo. Sim, e é muito legal, porque antes deles viajarem para a Rússia, para a Copa, a galera foi pro barzinho. Não eram eles que, tipo, na verdade, eles não eram jogadores profissionais. Um trabalhava não sei lá o quê. O técnico era dentista. É isso. Esse mesmo. Aí, antes deles viajarem pra Rússia, eles foram num barzinho. Tipo assim, vamos ali no barão. Happy hour. Eles fecharam o bar, não podia entrar com o telefone. E aí, o técnico fez uma reunião com a galera toda, assim, do país. O que vocês acham que a gente pode fazer? Tá, beleza, foi anotando a dica de todo mundo antes de ir pra Copa. E aí mostra toda a relação do país, assim, quando os jogadores perderam, eles nem se classificaram para as oitavas, mas pra isso foi ótimo. Ganharam a Copa naquele ano. Eu lembro que eu assisti na Copa, o cara falava, esse jogador, ele é tal coisa no país dele. Caraca, velho. E aí tem um documentário que fala sobre o futebol em alguns países da África, que o futebol uniu mesmo 2 tribos de um país da África que brigavam muito, assim. Deve ter algum episódio daquele que o futebol parou uma guerra também. Não lembro. Mas você já ouviu falar nesse caso? Já? Ali esqueci o nome, entre as trincheiras, como que chama ali? Caramba. Terra de ninguém, eu acho. Caramba. Rolou um futebolzinho. Nossa, que legal. Um exército contra o outro, depois... Então amanhã falou aí. Tchau, amanhã eu te dou um tiro. E aí o último episódio dessa série é falando sobre o Messi. Porque tem, né, a treta Messi Cristiano Ronaldo. E aí eles fizeram esse último episódio, é muito interessante. Eles convidam matemáticos, estudiosos de futebol para estudar a forma que o Messi joga futebol, assim. A bola gruda no pé do cara de uma maneira. É muito legal. Essa série é muito legal também. Tem aquela história de ele ser autista, essa lenda, né? Mas nesse episódio eles nem pontuam tanto isso, assim. Até porque eu acho que é mais lenda mesmo. O cara é focado mesmo. Sim, mas é muito legal esse documentário. É bem legal, assim. São episódios de 50 minutos, cada um é sobre esse tema. E Educação da Verdade, eu acho que é na Globoplay. Tô falando Netflix aqui, eu tô achando que é na Globoplay. Nossa, eu vou procurar pra assistir. Mas é muito bom. Pesquisem, né? Pesquisem. Vocês vão encontrar. Dá um Google. E aí você falou, a gente acabou entrando na questão do tecido, aí assim, o primeiro tecido até
qual que foi a mudança, assim, mais drástica? Porque era o quê? Algodão primeiro? Assim? Era algodão. Tudo algodão, que tem sido mais quente, né? Sim, muito quente. Até na década de 70, 80 ali, os times ainda usavam algodão no futebol, nos uniformes. Depois eles começaram a mesclar o tecido, esse algodão com poliamida. Aí, o primeiro uniforme de futebol do Flamengo que não teve nenhum tipo de algodão foi o de 81, de 80, quer dizer, mas foi vestido na conquista da Libertadores de 81, que foi a famosa camisa furadinha, que é essa daqui que eu tô usando. Tá, que é aquelas mais... É esse modelo aqui. Essa é uma versão retrô, assim, que lançaram há pouco tempo, mas foi mais ou menos esse modelo aqui, que era 100% acrílico. O acrílico é uma fibra que nem é muito usada em tecido para vestimenta hoje, mas naquela época era o que tinha. E para entender melhor como funcionaram as mudanças nessa época, eu consegui entrevistar a Elza Braga, que era a esposa do Márcio Braga, que era o presidente, e ela é formada em desenho industrial pela UERJ, e ela foi responsável por desenhar esses uniformes e fazer a construção e tal. Então, ela tá ajudando no livro também. E tanto para entender tanto a função do artista quanto a função dos jogadores, né, dos atletas, eu consegui entrevistar o Tita, o Raul Plasma e o Adílio. Que eles passaram por essa transição também, né? Uniforme e tudo. Sim. E aí, eles me deram depoimentos muito ricos, assim, que... Falaram que antes, quando era só a camisa de algodão, que era impossível, você já entrava, imagina, um jogo domingo, 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro, aquela camisa de algodão pesadíssima, quente, desconfortável, você dá 3 passos dentro do campo, já tá morrendo de calor. E aí depois, com a evolução, né, com essa troca, o quanto ficou mais fresco para eles jogarem bola. Toda uma tecnologia ali nos tecidos de hoje, né? Sim. Até a chuteira ficando mais leve. Tecido em geral mesmo. Aí até uma coisa que o Tita falou é que a furadinha é conhecida como furadinha porque o tecido dela é todo furadinho mesmo, assim, inteiro. E aí ele falava, a gente entrava em campo com a outra... começou a entrar com a furadinha, aquela camisa parecia que eu tava sem roupa, levíssima. Só que hoje a gente que já tá acostumado com os tecidos mais tecnológicos, pega caraca, isso aqui era muito quente, sabe? Eu imagino. Mas aí a gente começou a olhar essa evolução, porque foi a primeira vez que, de fato, alguém parou no Flamengo pra falar assim, olha, vamos mexer aqui, porque tá desconfortável pros jogadores. Então foi uma coisa muito inovadora, assim, para aquela época. Uma coisa que eu achava engraçada antigamente no futebol era a camiseta tamanho único também. Se o jogador não era baixinho, cara, a manga ficava aqui, enorme, assim, né? E o cara jogava, era muito hoje engraçado. Já hoje em dia cada um tem o seu tamanho. E assim, hoje em dia os Mas jogadores recebem 10 camisas por jogo. Naquela época era uma e tchau, é né? Que tem, não joga pra torcida não, pelo amor de Deus. Uma e distribui agora, Exato. Né? E nessa época, assim, que as camisas eram um tamanho único, até o Raul Plasman contou. Isso já tem entrevista em vários sites e tal. Mas o Raul Plasman é muito conhecido, tanto no Flamengo quanto na época que ele jogou no Cruzeiro, mas por ele ser flamenguista ficou bem marcado por conta do moletom amarelo dele. Porque não existia ainda naquela época a camisa colorida para o goleiro. Era uma camisa preta, azul marinho, cinza, no máximo. Não era inspirado na areia negra. E era mais apagadinho, né? Era. E aí ele falou que na época ele era 4º goleiro ainda do Cruzeiro. E aí teve que substituir o goleiro que estava passando mal. E a camisa do goleiro não servia nele. Porque assim, era o goleiro titular, o goleiro reserva. Vamos sair, toma, troca aqui, vambora. Não servia nele, porque ele era muito mais alto. E aí ele pegou um moletom que o Neco tava usando, colocou e entrou. Esse moletom amarelo. Ele colocou o número dele em fita isolante e entrou. Só que deu sorte. E o presidente do Cruzeiro na época era extremamente supersticioso, ganhou o Cruzeiro naquele dia, mandou fazer 30 moletons amarelos pro Raul Plasma poder jogar. E o número de fita isolante. Exatamente. E aí depois o Raul Plasma falou que essa coisa do amarelo meio que ele carregou com ele. Então depois ele foi pro Flamengo
E aí depois ele levou a camisa amarela dele pro Flamengo. E até hoje, a cor principal, assim, do uniforme de goleiro do Flamengo é amarelo. A minha lembrança de goleiro colorido era aquele Jorge Campos, do México. Eu lembro que a roupa dele era um carnaval. Os mexicanos usam muita cor, Sim. né? Eles Mas têm de goleiro essa colorido, eu da achei cor. que ele que tivesse trazido isso pro futebol. Talvez tenha sido por causa das estampas, né? Pode ser. Aqui, a gente já tá caminhando pro finalzinho. Vamos O papo lá. tá maravilhoso, Tá né? muito bom. 10 minutinhos, tá? 10 minutos. Mas aí eu queria que você falasse um Põe pouquinho no modo do... ponto 2 o seu áudio. O seu processo criativo como escritora, né? Como é que é isso? Como é que você às vezes trava, você não trava, você escreve, tem dia que você vai, que é uma beleza, tem dia que você... Caramba, não sai nada. Sim. Porque a gente vê, né, muitas histórias de escritores, caramba, às vezes vão para algum lugar para escrever isolado. Você precisa disso, você precisou disso. Como é que tá isso? Eu, inclusive, tô fazendo isso agora. Porque eu trabalho como redatora mesmo, assim. E eu trabalho de 9 às 6, mas eu trabalho em casa. E assim, eu termino o trabalho, levanto o lanche, tomo um banho, volto e sento. E escrevo. Só que tem hora que trava, porque a cabeça cansa. É um músculo também, ali o cérebro, tem uma hora que ele fadiga. Exatamente. Tipo assim, como eu já tinha um processo meio encaminhado do que eu fiz no TCC, as coisas estão um pouco mais fáceis. Mas às vezes do nada vem um estalo. Eu, caraca, como é que eu não pensei nisso antes? Muitos detalhezinhos, Sim, né? exatamente. Você não pode deixar muitas pontas soltas, né? Sim. Tem que contar a história certinha, né? Tanto no TCC, o meu foco, até porque não ia dar tempo de fazer uma pesquisa tão ampla assim, até porque foi 1 ano de pesquisa, é pouco tempo, foi mais sobre a evolução do tecido, assim, e pontuar, assim, do design. Essa listra aqui é um pouco mais larga, o CRF é assim, essa assado, né? Hoje, com o lançamento do livro, a gente conseguiu ter um tempo muito maior para poder justamente juntar essas duas histórias, assim. O que aconteceu na moda que influenciou essa mudança no uniforme do Flamengo. Tanto de design quanto de tecido, assim, evolução têxtil mesmo. E rolou o contrário também? O Flamengo influenciou a moda em algum momento? Chegou... Assim, o futebol, ele acaba... Não o Flamengo só, futebol, né? Mas mesmo. o futebol, no geral, ele acaba... O futebol e outros esportes acabam mandando pra moda umas necessidades, tipo assim, olha, a gente precisa de um uniforme mais confortável. Olha, a gente precisa de uma camisa que seja melhor, porque essa grande não tá dando. O maiô tá muito difícil de nadar. Arruma aí. Então, tem essa troca intensa que acontece até hoje. Verdade, as melhorias acontecem até hoje. Então, é muito, assim, minucioso. Tem coisa que, de fato, não é possível encontrar. Até eu tava conversando com a Thaisa, que é uma museóloga lá do clube, que ela falou assim, cara, vamos tentar achar a camisa que o Flamengo comprava no Remo, porque o Flamengo importou as primeiras camisas. Vamos tentar achar. Eu falei, Thaisa, impossível. Foi 1890. Não tem Quem fazia já morreu. Sim, não tem nenhum documento, assim, sabe? E assim... Hoje existem alguns Mas vindo importado, às vezes a fábrica existe ainda, hein? Essa chance. A gente até achou assim, algumas fábricas igual a camisaria Dória, que é uma fabricante de malha de Porto Alegre. Ela oferecia camisa pro Flamengo, então a gente conseguiu algumas coisas assim. Então foram coisas que a gente foi pesquisando assim, que foram se encaixando muito bem, assim. Igual essa questão que eu comentei da Lacoste, na hora que eu vi, eu mandei pro meu editor e falei assim, eu tô ficando maluca? Ou isso aqui mesmo? Aí ele, é isso aí mesmo? Põe aí. É isso aí, vambora. Então, ele vai me dando esse apoio. Eu também tenho contato com os colecionadores, então eles vão me ajudando. Mas direto eu travo, às vezes eu tenho que respirar. Esse final de semana, no começo desse mês, eu vim pra Volta Redonda pra poder terminar o livro, porque eu tenho que entregar ele até o final desse mês. E pertinho da família já ajuda, né? Eu conversei com meu namorado, falei, amor, é o seguinte, vou te deixar aqui, mas espera que eu volte. Depois eu volto pra gente comemorar o lançamento. Exato. Mas aí ele tá me dando super força, apoio, meus pais também, assim. E até esse final de semana meu pai falou assim, filha, dá uma pausa, porque senão sua cabeça vai gravar um podcast, depois você volta. Exatamente. E eu também tenho um podcast. Olha só, já divulga aí também depois. É o podcast Papo das Futimigas, que somos eu e mais 2 amigas, uma flamenguista e uma botafoguense. Vamos colocar aqui no link da descrição. Isso. Qualquer dia a gente faz um crossover aqui, Vamos né? A gente fazer. faz um episódio especial. A gente adora isso, né? Sim, o episódio especial a gente tá virando especialista nisso aí. A gente tá ficando bom.
Mas aí a gente vai trabalhando, assim, formas de descansar também. Até meu pai fala assim, ó, uma coisa que você tem que fazer você tem que aprender é que quando você tá cansada, você tem que aprender que você tem que descansar também. Para oxigenar, né, descansar a mente para que você depois possa fazer os insights, tudo certinho. Até porque, assim, se eu continuar assim nessa batida, não vou dormir para poder escrever, não vou comer para não poder escrever, a cabeça não vai funcionar direito. Com certeza. Então, assim... E vai dormir no dia da estreia, saindo o livro e ela dormindo atrás. Não, esse final de semana que a gente foi lançar a pré-estreia do livro, eu não dormi. Ansiedade, e aí, no domingo, eu fui começar a escrever, minha cabeça não funcionava. Eu passei mal domingo, e meu pai falou assim, viu? É porque, assim, imagina pra você, é muita coisa que deve passar, pressão, caramba. O meu livro tem representatividade, ele vai ter expressão, acredito que ele deva ter já te trazido muita visibilidade, não só no meio do universo Flamengo, mas também fora, na questão moda. Então, eu acredito que você deva ter tido alguns crossovers, assim, e até de pessoas que são referência, que são conhecidos jogadores. De história, né? Até de história mesmo. Eu não sou flamenguista, estou interessado até para saber essa história. Com certeza. E eu tenho certeza, a partir do livro, você vai receber muitos convites, assim. Documentário, né? Netflix, com certeza, porque é algo, assim, para mim, novo, né? E você está sendo pioneira nessa questão. E vai abrir, assim, caminhos para muitas outras, né, atividades que vão estudar ainda esse processo, né? Não só no futebol, mas em outros. Não. Porque você está trazendo uma contribuição ímpar para a moda, que é um nicho que a moda sempre foi muito glamour, né? Só que a moda tá até nas pequenas, nas coisas mais simples, tá em tudo. Exatamente. Então você vai ser pioneira, né? Vai virar até meio que tema de TCC. Esse dia você vai virar tema. Imagina, ser referência de acordo com o livro de Ana. Exatamente, vai estar na bibliografia, né? Pois E você já tem alguma criação do seu lado estilista? Você já teve alguns insights de criar alguma coisa? Ou você já tem alguma coisa? No final do livro, ela propõe um novo uniforme do Flamengo. A minha orientadora falou isso comigo na época. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de arte, mas eu sou zero criativa para criar arte, assim. Eu não sou... A minha cabeça é mais, assim, para a parte de escrita mesmo. Confesso que eu gostava muito de estudar, assim, os estilistas na faculdade, porque a gente tem essa parte da moda que a gente estuda isso. Mas essa coisa da criação, eu sou zero cabeça, eu sou zero criativa. Eu falo que eu só sei dar pitaco, só sei reclamar do que tá ruim e falar bem do que tá bom. Mas eu sou zero criativa para esses tipos assim. Eu tenho um amigo que ele é flamenguista, ele é designer e às vezes ele faz uns uniformes. Olha, amigo, eu fiz esse conceito aqui para um uniforme. O que você achou? Eu falei, nossa, muito da hora. Uma pessoa podia fazer, a Adidas podia fazer, reproduzir. E é muito criativo nessa parte. Tem outros designers também flamenguistas que fazem esses desafios assim entre eles, mas eu sou zero criativa. Quem sabe você não vai virar uma consultora, né, do Flamengo. Imagina, Adidas, mandam aprovado, reprovado. Qual que é o tecido usado atualmente? Hoje o tecido é 100% poliéster. E você acha que vai ter algo acima disso? Tem algo pra vida aí, será? Então, na verdade, assim... Que já é bem leve, né? Sim. Só que, assim, as empresas, elas, apesar de o tecido ser o mesmo, elas vão atualizando a tecnologia em que eles são produzidos. Então, igual hoje, o uniforme do Flamengo da Adidas é tecido de plástico reciclado. Então, já não tem mais aquela questão da extração do petróleo e tudo mais. E aí, eles vão beneficiando esses tecidos para eles ficarem cada vez mais confortáveis. Então, acho que é uma evolução constante, assim. Em questão de tecido, agora que você falou, eu lembrei muito aí foi pro rugby, a camiseta do All Blacks. Não conheço. É o melhor time de rugby do mundo, pelo menos era. Não sei, não tô tão atualizado no ranking assim. Os caras são da Nova Zelândia. E o rugby você pode puxar a camisa e tal, então ele é grudado, assim. Cara, um amigo meu falou que fez o teste pegando, se puxando, não rasga mais nem a pau. É resistente. E em uma época eles fizeram uma campanha que eu pirei, na época da faculdade, então tem um tempinho isso aí. Que a galera, eu não sei se quem ajudou financeiramente, eu não sei como que eles fizeram, mas com nanotecnologia, acho que foi isso, né? Eles escreveram o nome da galera no fio, no tecido que tava na camiseta.
Tecnologia tá aí. All Blacks. Demais, né? A camisa deles é bonita pra caramba. Vamos pesquisar, né? Vou procurar. E aí, Carol, assim, já indo pro finalmente, tá? O Luana tá aí desesperado, o Carlão já vai entrar com a pergunta que ele gosta de fazer. Só fala pra gente sua referência hoje de moda, o que te inspira, o que você vê, o que te traz assim, caramba, que legal. Fala um pouquinho do quais são as suas referências hoje. Eu tenho uma designer que ela é brasileira, que eu gosto muito, que é a Flávia Aranha, que por conta dessa questão que eu falei, assim, da moda consciente, ela é uma das referências, assim, no Brasil em relação à moda consciente. Então, assim, todos os tecidos que ela faz, ela trabalha no modelo que a gente chama de slow fashion, que hoje, assim, você vai na Renner, compra uma roupa, você vê a roupa nova a cada 2 dias. Sim. E isso é muito perigoso pro meio ambiente, assim. Nem pra moda é bom, porque até o pessoal compra muito na Shein, compra muito nesses mercados assim, mas é um mercado completamente obscuro. Você não sabe de onde está vindo essa roupa. Quem fez, de onde fez. Exatamente. Então, ela é muito transparente nessas questões, assim. Ela tem o trabalho de fazer a tintura do tecido das roupas dela com tintura natural. Então, é um tipo de coloração que não agride o meio ambiente, porque os corantes das grandes marcas também prejudicam muito. Então, eu gosto muito da marca dela, assim. É uma das que eu mais tenho como referência é a Flávia Aranha. Muito Ela bom. é demais. Maneiro. Carlão, minha pergunta, só deixa. Você foi uma pessoa que foi indicada Sim. pelo Rafael Pelo Malachini, Tio-El. pelo Tio-El. Tio-El. Agora a gente gostaria de saber quem que você quer indicar aqui para estar aqui com a gente. Eu vou indicar minha colega de podcast, Boa. a Bruna Barenco. A Bruna é historiadora e ela também teve a pesquisa dela na faculdade sobre futebol, só que a pesquisa dela foi sobre a seleção brasileira na década de 80. E a pesquisa dela é fenomenal, assim. Agora ela tá aplicando pro mestrado, mas ela é incrível. Então eu super indico a Bruna. Bruna, tá mais do que convidada, hein, Bruna? E a gente vai ter esse crossover aí, Vamos né? marcar. Que Bruna estará presente também. Vamos marcar. Vamos ver se o São Paulo dá uma ajuda aí no dia do bate-papo aí do crossover, que nós ganhou do Corinthians aí, ó. Carol, ansiosa pela final da Libertadores, você vai ou não vai? Não tenho como ir, não. Não, mas vai ficar na torcida. Mas o primeiro tempo num lugar, o segundo em outro. Não, a gente já combinou, já tá tudo combinado. Já pensou? Ó, você foi pé quente aquela vez que você apresentou o TCC. Agora que tá pra lançar o livro, não, e assim, tudo conspira. Eu acho que eu vou fazer outra faculdade, viu? São Paulo tá tão bom que eu não fiz faculdade. A final da Libertadores vai ser em 27 de novembro. Eu vou lançar o livro no começo de dezembro. Olha, tudo Da outra conspira. vez eu rolou esse TCC. A minha parte eu tô fazendo. Isso aí. Ó, foi um prazer ter você aqui, delícia de conversa. Eu que agradeço. Eu que não sou muito entendedor, mas num papo a gente fica envolvido, Com né, certeza. nesse universo. Eu aprendi muito com você. Tenho certeza que sua obra vai contribuir muito. Oremos. E, Vai assim, vender bastante. e quando estiver pronto, né, que a gente se encontrar talvez no crossover, já estará com Com o livro que já tá no físico. forninho, com o É. filminho, né? Tô impressionado, parabéns. Obrigada. 23 anos, né? Com essa bagagem, com essa Impressionante. cabeça, escritora. Que delícia ter você aqui. Ai, que Agradecer a agradeço. sua presença, né, Carol? Com certeza. E só mensagem final para quem tá assistindo. Eu quero agradecer de novo o convite de vocês. E eu vou fazer o merchan aqui, tá? Pode Pode. fazer. Gente, o meu Instagram é @vestirrubrunegro. E lá no link da bio, tá lá, assim, pré-venda livro Manto Sagrado. E a gente tá fazendo um modelo financiamento coletivo. Então, são 4 tipos de planos diferentes para qualquer pessoa poder colaborar, que vai desde 20 até R$250. Então, é para todo mundo poder, assim, ajudar de alguma forma. E, gente, por favor, divulga pra família flamenguista, entendeu? Vamos fazer esse livro render, porque muitas ansiedades, muitas insônias, mas vai dar tudo certo. Muito trabalho. Nós vamos divulgar, Se a né, torcida nos inteira do nossos Flamengo canais. assistir esse vídeo, já ajuda a gente pra Ah, caralho. Nossa, né? eu Vai vou ter. virar J.K. Rowling de Você já vai ter patrocinadores É. para isso, tá? Muito obrigado, Eu que agradeço, gente. gente. Ansiosos pelo lançamento. Com né? certeza. Gente, tchau, até a próxima. tchau. Valeu, galera. Até mais.